Estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, 25 anos do Sejoconde, o Centro Jovem de Combate às Drogas. Comigo no estúdio está o pastor Sérgio Conte, na realidade Sérgio Freitas, mas todo mundo na cidade conhece como Sérgio Conte, justamente pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no combate às drogas, especificamente no atendimento aos jovens. Bem, pastor, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho que é realizado. Eu gostaria que o senhor nos contasse como foi a jornada desses 25 anos, como que surgiu o Sejoconde e como que funciona hoje a estrutura de atendimento aos jovens que infelizmente são dependentes químicos. Boa tarde, Ney. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês aqui. O Sejoconde, Centro Jovem de Combate às Drogas, começou com um grupo de apoio e ajuda a dependentes químicos na cidade de Ponta Grossa há 25 anos atrás. E devido à demanda e o crescimento do número de usuários dentro da cidade de Ponta Grossa, a gente optou com alguns amigos, na abertura de uma comunidade terapêutica que pudesse acolher essas pessoas. E fomos desenvolvendo o trabalho e chegamos aonde estamos hoje, uma estrutura onde nós atendemos aproximadamente 30 pessoas que passam ali por um período de 9 meses a um ano, pessoas acima de 18 anos e abaixo de 59 anos de idade, dependentes químicos do crack, do álcool e de outros tipos de droga. Como que o senhor manteve contato com esse tipo de atividade? Foi uma ação da igreja da qual o senhor fazia parte? Na realidade, me recuperei com os 21 anos de idade. O senhor já foi dependente químico Dependente de cocaína e maconha. E com os 21 anos de idade, acabei me convertendo na igreja presbiteriana, na segunda igreja presbiteriana renovada. E ali recebi o apoio da direção da igreja. E na época me entregaram um projeto, que era um estatuto, do Sejoconde, Centro Jovem de Combate às Drogas. O filho do pastor que foi o pastor que antecedeu o pastor Paulo de Carvalho, o pastor Daniel Zapponi, teve um filho que acabou se envolvendo com as drogas, acabou se recuperando e começou a escrever o projeto. Nesse período que ele estava escrevendo o projeto, ele estava servindo o exército aqui em Ponta Grossa, pegou uma carona e estava voltando de Maringá e sofreu um acidente e ele acabou falecendo. Então eles me passaram a ideia do projeto e a gente começou a desenvolver e se tornou o que é o Sejoconde hoje. Já atendeu mais de 17 mil pessoas. 17 mil pessoas? Isso. É bastante gente, Bastante, em 25 anos. E o tratamento é longo desse jeito? Leva 9 meses? 9 meses. A gente tem com uma ideia de um novo nascimento. Então, por isso o período de uma gestação. Isso. Mas é preciso realmente um período longo de tempo para que o corpo elimine as toxinas e ao mesmo tempo o cérebro se acostume a não depender daquela substância? Os 3 períodos, que é o período que ele dá o início no tratamento, então eu costumo dizer assim, fazer uma ilustração que a mente, o raciocínio dele, os pensamentos chegam com a neblina da droga ainda. E nesse período ele começa a desintoxicar. Então é comum que a partir dos 30, 60 dias, os sentimentos comecem a voltar. Saudade do pai, saudade da mãe, saudade dos filhos. Que quando a pessoa está com a dependência química instalada, hoje a maioria das pessoas que nós atendemos são usuários do crack. Então ele perde todos esses sentimentos, valores familiares, tudo. Então, às vezes as famílias perguntam, puxa, ele perdeu todo aquele afeto. Não é que ele perdeu, a droga acabou intoxicando ele de uma maneira que esses sentimentos eles são sufocados pelo uso da droga. E com o passar dos 3 meses ali já começa a voltar esse sentimento, essa vontade de rever a família, saudade dos filhos. E outro período daí são divididos em 3 fases. Esse primeiro período dessa adaptação, daí vem esse outro período que é o período da desintoxicação e a finalização daí que é a reintegração social. Esse seria o período mais difícil, talvez? Os primeiros 30 dias. Os primeiros 30 dias é que são os mais difíceis? Os primeiros 30 dias. Hoje a maioria das pessoas que tem conseguido passar por esse período dos 30 a 45 dias, 80% deles conseguem concluir os 9 meses. Fantástico. Esse ano de 2018 foi um ano de muito êxito no tratamento. Eu tinha essa dúvida em relação ao período mais difícil, ou período inicial, ou ao período final, porque existe uma necessidade, eu imagino, de reinserção social, como o senhor mesmo falou, que é a terceira etapa do projeto. Existe um preconceito muito grande com quem conseguiu efetivamente largar as drogas, mas infelizmente acabou fazendo isso e é recriminado por determinados segmentos da sociedade? Eu costumo dizer e fazer uma comparação. Alguns anos atrás, a questão da hanseníase, da lepra, as pessoas eram isoladas. Já visitei até alguns
leprosários do passado, e pessoas eram isoladas da sociedade e colocadas naqueles lugares. Então, eu costumo dizer que nos dias de hoje, elas são muito discriminadas, né? Nós vemos aí as Cracolândias e tantos lugares. Mas essas pessoas que conseguem dar a volta por cima, elas têm uma certa dificuldade dessa reinserção. Hoje, assim, a Agência do Trabalhador, algumas pessoas, elas nos dão uma oportunidade de encaminhamento dessas pessoas para lá, e eles têm tido êxito. Eu tenho pessoas hoje que trabalham em algumas empresas da cidade que conseguiram dar a volta, que já tem mais de 10 anos numa empresa. Puxa, que bom. Então, passado o período de abstinência, que vai até 45 dias, os 30 dias, os primeiros 30 dias são os piores. A gente estabelece 3 meses, né? mas pelo que o senhor falou, os primeiros 30 que são os piores, né, para o usuário. Né? Então, passado esse período crítico de 30 a 45 dias, mas vamos arredondar para 90 dias para que a pessoa consiga eliminar as toxinas do organismo também. Passado esse período, então, o senhor falou, eu acho importante frisar esse número, que 80% dos pacientes acabam não tendo recaídas. Não, eles acabam concluindo esse período dos 9 meses. E aqueles que concluem os 9 meses, após o tratamento, 80%, 70%, 80% deles conseguem ter êxito de se manter em pé, né? Ou seja, não tem recaídas na sequência. Isso, eu tenho pessoas com mais de 15 anos sem recaída. O senhor recomenda que após a saída do Sejoconde eles frequentem alguma entidade, como por exemplo Narcóticos Anônimos? Aconselho, Narcóticos Anônimos. Esses programas, eles fazem a manutenção. Ou Alcoólicos Anônimos, para quem é viciado em álcool. Ou grupos que nem tem a Paróquia Santa Rita e outros grupos de mutua ajuda que auxiliam eles, né? Tem uma outra entidade também que propõe um grupo de... Então, isso daí vai ajudar ele na manutenção. Até mesmo a igreja, né? Seja ela qual denominação for, mas isso ajuda ele na reinserção e no fortalecimento para se manter em pé. Eu ia já chegar nesse aspecto. O senhor é pastor, conheceu esse projeto justamente através de uma igreja, que o senhor também já foi dependente químico. E a igreja tem uma ação importante no tecido social como um todo para tentar recuperar esse jovem que está literalmente quase que inconsciente no mundo das drogas? Olha, hoje o que eu tenho notado, não são todas as igrejas que têm esse perfil de ajudar. Depende muito da classe social da igreja, então são vários aspectos. Eu já tive casos de igrejas que quando a pessoa... Eu indiquei a igreja, porque ser mais perto da casa dele, você frequenta essa igreja quando você sair daqui. E ele demorou assim para a igreja realmente abraçar ele mais de 2 anos. Até então ia ele e a família dele, assim, algumas pessoas até saíam de perto, porque conheciam o histórico dele. Então até ele conseguir realmente as pessoas aceitarem na igreja demorou. Então há um preconceito, sabe? Não são todas as igrejas que costumam ter dar esse acolhimento para eles. Uma vez Mahatma Gandhi disse que quando conheceu os cristãos, ele perdeu a vontade de ser um deles. Perdi a vontade de ser um de vocês quando conheci os cristãos. Ele mencionava Mahatma Gandhi, que foi um dos maiores líderes espiritualistas do mundo. Mas isso porque nem todo mundo pratica aquilo que Cristo ensina, né, pastor? Exatamente. Eu costumo dizer assim, eu sou bem aberto às denominações, algumas vezes até criticados por isso. Já tive a oportunidade de pregar em retiros católicos, em formatura de crisma, porque o que eu entendo do Evangelho hoje, nos dias atuais, que Jesus não veio estabelecer uma religião, né? Ele veio pregar o amor e o amor ao próximo. Eu acho que isso é o fundamento de todas as denominações e religiões, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar, né? Todos somos irmãos, né? Bom, então esse espírito fraterno é o que pode ajudar, pelo que eu posso entender, os jovens a escaparem do mundo das drogas, além, obviamente, do acompanhamento clínico. Bem, pastor, parabéns pelos 25 anos do Sejoconde. Eu espero que o senhor continue nesse trabalho que vem desempenhando já há tanto tempo em Ponta Grossa. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, sempre, né, essa amizade, essa parceria, você sempre está convidando para a gente estar aqui e deixar as portas do Sejoconde abertas, as famílias pontagrossenses. Hoje nós atendemos pessoas de norte a sul do Brasil, mas em especial a nossa cidade, né, que tem muitos problemas, muitas situações de droga. Eu deixo as portas abertas, pessoas que procurarem a TV, procurarem o teu programa que tem uma audiência, para nos procurarem, as nossas portas estão abertas para vocês e para a comunidade. Novamente, muito obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente.
Apoio Gemad, uma empresa com responsabilidade social. Sicredi, vamos fazer juntos. E Box 101, o mundo virtual ao seu alcance, no Shopping Popular.